Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que nos acompanham em nosso canal PRPC, Joás e Luciano Almeida. Por favor, para você receber as notificações, clica aí no sininho e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos então dar início ao nosso estudo, mas vamos ler antes as Sagradas Escrituras no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, nos diz: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Leamos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. Muito obrigado pelo Teu amor, cuidado para com as nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem não apenas nos sustentado, nos amparado, mas tem nos fortalecido, nos ajudado, nos socorrido, e nós louvamos o nome do Senhor por isso. É o que nós rogamos a Ti, soberano Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e coração para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos finalizando o terceiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã, ou Casa Editora Presbiteriana. No final, a última parte desse caderno, a terceira parte, fala o final dos tempos. E nessa parte, nesse assunto geral, o final dos tempos, nós iremos abordar o anticristo, a volta de Cristo, o reino de Deus, o céu, a visão beatífica, e nós veremos também a visão não muito beatífica, na verdade a visão do inferno. Nós veremos o inferno também, estudaremos esse assunto. Hoje, nós falaremos sobre o anticristo. O perfil bíblico do anticristo tem suscitado muito interesse nos círculos cristãos, mas também na cultura secular de forma geral, inspirando filmes e novelas até bizarras. O anticristo é um vilão supremo que incorpora toda a maldade no seu grau mais elevado. Então nós temos vários filmes que apresentam de alguma maneira, de algum modo,
uma visão sobre o anticristo. Nós temos o filme Megido ou Megido, temos o filme Apocalipse, temos o filme Deixados para Trás 1, 2 e 3, do Max Lucado. Na verdade, esses filmes são baseados nos livros de mesmo título, Deixados para Trás 1, 2 e 3, do Max Lucado. E existem outros filmes que falam a respeito do final dos tempos. O perfil do anticristo no Novo Testamento é um tanto enigmático, de fato. As Escrituras falam de forma variada ou em várias partes, em várias porções. Entretanto, há muita confusão e polêmica sobre o papel e a natureza desse anticristo. O termo anti, usado para descrever o anticristo, ele pode significar contra Cristo, no lugar de Cristo, buscando, portanto, o lugar de Cristo para enganar as pessoas que seguem a Jesus. O anticristo é aquele que não só se opõe a Jesus. O anticristo não é só aquele que se opõe, mas busca usurpar o lugar legítimo do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que se opõe a Cristo e procura ocupar o lugar de Cristo é o anticristo. Busca tomar para si o lugar que pertence a Jesus. Portanto, é um falso Cristo, um falso Cristo, o qual busca enganar as pessoas, levando-as a pensar que ele é o verdadeiro Cristo. Então, nós sabemos que existem, inclusive até um brasileiro, um paranaense, que diz ser Jesus. Ele se veste com as roupas características da época do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, lá de 2000 anos atrás. Existem outras pessoas no mundo que dizem que são a encarnação ou a reencarnação de Cristo. Mas é impossível. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, foi para o céu. Ele não poderia reencarnar ou reencarnar em ninguém, porque ele já tinha corpo. Ele ressuscitou. Então, isso tudo é mentira. Infelizmente, tem gente que acredita nessas pessoas e que são, portanto, enganadas mesmo pela artimanha da fala, do engano que essas pessoas utilizam. Elas procuram, portanto, tomar o lugar legítimo do Senhor Jesus, que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias prometido. Muito debate tem se feito quanto à identidade do anticristo. Quem é o anticristo? Será uma pessoa? O anticristo é uma pessoa, um ser humano? O anticristo é um poder? O anticristo é uma instituição? Então, existem alguns debates a respeito e, na verdade, tanto uma pessoa quanto um poder, quanto uma instituição, tudo isso, ao longo dos séculos, já se mostrou em algum momento ser um anticristo. Será uma figura religiosa, política ou ambas? Existe apenas um anticristo ou vários? Ocasionalmente, os cristãos identificam o anticristo como sendo uma pessoa em particular na história. Por exemplo, no passado, os cristãos já identificaram o anticristo com Nero. Nero está ali próximo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, no sentido histórico. Lá pelo ano 60 e pouco, entre 50 a 60 e pouco depois de Cristo. Ele foi comparado ao anticristo porque ele perseguia ferreamente aos cristãos. Então, a gente sabe que os imperadores romanos, eles se achavam deuses, né? Tinham culto ao imperador. Né? Então, se dissesse que Nero não era senhor, então era
uma afronta, né, ao culto do Estado. Hoje também tem países que se fazem o culto aos seus ditadores, que se faz o culto ao Estado. O Estado é o senhor da vida. O Estado é que manda. O Estado não vive para servir as pessoas que moram naquele país, mas as pessoas que moram naquele país ou nascem naquela nação, elas são servas, escravas do Estado. O Estado não serve para servir as pessoas. O Estado serve, na verdade, as pessoas é que servem para servir ao Estado. Em nossa democracia brasileira, o Estado ele deve servir às pessoas, ou seja, servir à nação, servir à população, e não o contrário. Mas, infelizmente, tem gente que gosta de ser escravo. Na verdade, ninguém gosta, mas tem gente que aceita e não luta pela sua liberdade. Mas a gente observa que também Hitler já foi considerado o anticristo. Mussolini também já foi considerado o anticristo. Apenas para citarmos algumas pessoas que ao longo dos séculos foram comparadas, foram consideradas como um anticristo, porque elas fizeram o cão contra os cristãos e contra a população de forma geral. Muitos protestantes têm identificado o papado, não apenas um papa, mas o papado em si, o papado católico romano, como a instituição do anticristo, enquanto outros buscam um poder ou um personagem ainda não revelados como o anticristo, procurando ou falando, afirmando que não, o anticristo ainda vai aparecer. Este homem da iniquidade, este homem do pecado, que vai reunir nele poder temporal, poder do Estado e poder religioso, e vai centralizar nele esse poder e vai se colocar como salvador do mundo de forma geral, ele ainda vai aparecer. Então, existem essas possibilidades que no Novo Testamento não fica muito claro quem é esse camarada, quem é essa pessoa, esse personagem, quem é esse indivíduo, mas a gente precisa avançar, saber que o anticristo já está no mundo. É isso que o nosso irmão, o apóstolo João, ele diz. João fala de muitos anticristos. 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz de forma muito clara esse assunto, esse tema. Ele diz o seguinte para os seus irmãos, os seus leitores. Ele diz o seguinte, João 2,18, ele fala: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja, pessoas que se afastaram da igreja, abandonaram e começaram a lutar contra a fé cristã. João diz, essas pessoas elas são anticristo. E elas saíram do nosso meio porque nunca tinham sido salvas, nunca tinham sido regeneradas, nunca foram de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, João diz que o espírito do anticristo já está no mundo, o qual presentemente já está no mundo. No capítulo 4, versículo 3, da primeira epístola de João, ele diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Portanto, o espírito do anticristo, a mentalidade contra Cristo, o pensamento contra Cristo, as doutrinas contra Cristo, os ensinos contra Cristo, a inclinação do mundo, dos homens contra Cristo é o anticristo. Tudo que se coloca contra Cristo é o anticristo. Toda e qualquer religião que se coloca contra Cristo é o anticristo. Faz parte do pensamento e do espírito do anticristo. Toda e qualquer religião, toda e qualquer afirmativa contra o Senhor Jesus Cristo é o anticristo e faz parte do espírito do anticristo.
E aí, João continua. Podemos concluir que durante o período entre a era apostólica, durante o período entre a igreja primitiva, a época apostólica, a época do Novo Testamento e a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, até que Cristo venha, esse período que nós nos encontramos, deverá haver muitas manifestações do anticristo. Então, vai haver, ao longo da história, várias manifestações do anticristo. Seja Nero, seja Hitler, seja Mussolini, seja o papado, seja quem for que assuma esse lugar, que luta contra a verdadeira igreja, que luta contra a sã doutrina, que luta contra a palavra de Deus e quer assumir, tomar o lugar de Jesus e não servir a Jesus, então é o anticristo. Toda e qualquer religião que ao longo da história surgiu e se coloca contra a fé cristã é o anticristo. Tanto as religiões anteriores anteriores ao Senhor Jesus, antes de Cristo, quanto as religiões posteriores que vieram a surgir, que se põem contra a fé cristã, que se coloca contra Cristo, é o anticristo. Faz parte do anticristo. Faz parte deste espírito do anticristo que luta contra a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, e, portanto, isso aí, todo esse pensamento, toda essa doutrina, todo esse ensinamento contra Jesus, nem que seja em espírito ou em poder do anticristo que age contra a fé em nosso Senhor. O apóstolo Paulo indica que haverá uma manifestação especial do anticristo antes da vinda final de Jesus. Este homem da iniquidade virá de acordo com a eficácia de Satanás e terá o poder, ou a sua sede do poder, no templo de Deus. Então, esse anticristo que virá, essa manifestação diferenciada do anticristo, que o apóstolo Paulo chama o homem da iniquidade, o homem do pecado, ele sabe que existe lei, mas ele luta contra a lei de Deus portanto, ele é chamado de homem da iniquidade, porque ele é contra a lei de Deus, ele é contra Deus, ele é contra a palavra de Deus, embora se coloque no lugar de Deus como se fosse Jesus. Ele virá na eficácia, no poder de Satanás, fazendo prodígios, sinais, e, portanto, fazendo e acontecendo e enganando as pessoas. Ele fala que a sede do poder do anticristo será o templo de Deus. E aqui, mais uma vez, nós temos interpretações diferentes. Alguns creem que para que isso ocorra, a adoração do templo em Israel deverá ser restaurada. Então, para algumas pessoas, a mesquita de Omar ela será desfeita e um novo templo será construído lá onde é a mesquita de Omar, porque ali era o lugar, ou é o lugar, onde anteriormente estava o templo o templo da época de Herodes, o templo da época do rei Salomão. Então, alguns estudiosos pensam, dependendo da sua perspectiva escatológica, se é a milenista, pós-milenista, dispensacionalista e por aí vai, e se tem algumas dessas ideias. Então pensam que Jerusalém, aliás, a mesquita de Omar será desfeita e será construído o templo novamente reconstruído e o culto a Deus será restabelecido nos moldes do Antigo Testamento, sacrifícios, etc. e tal. Então, o anticristo ele virá para ocupar esse lugar, para ocupar o lugar do templo de Deus. Outros pensam, interpretam como sendo uma referência à aparição do templo do Novo Testamento. A aparição do templo do Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja cristã. Então, alguns dizem que o anticristo virá para dentro da igreja cristã para enganar a igreja, o povo de Deus, e desta maneira profanar o povo de Deus, prejudicar,
conturbar, contaminar com seus ensinos, seus enganos, seus engodos. Portanto, não existe consenso quanto a isso. A vinda do anticristo, ela está relacionada com uma grande apostasia na igreja. A apostasia é esfriamento da fé. A apostasia é deixar a Deus. Apostatar é dar as costas a Deus, abandonar a Deus, deixar o evangelho, deixar de crer e deixar de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Deixar de crer em Cristo e deixar de seguir a Cristo e, portanto, dar as costas a Deus, ao verdadeiro Deus. E mesmo isso acontece com pessoas que permanecem até na igreja. Elas permanecem na igreja, aparentemente na igreja, presencialmente na igreja, mas as convicções, as doutrinas já foram modificadas, já foram contaminadas pelos pensamentos mundanos. Nós já vivemos várias apostasias ao longo da história da igreja. Já vivemos. A Idade Média é uma dessas grandes apostasias em que se infiltrou na igreja grandes heresias, grandes distorções da palavra de Deus. Mesmo depois do período da Reforma Protestante, dentro da igreja evangélica, da igreja protestante, também já foi tocada pela apostasia. Várias igrejas na Europa já morreram, transformaram-se em museus, transformaram-se em cemitérios, transformaram-se em mansões, transformaram-se em boates, transformaram-se em mesquita. Então, várias igrejas já morreram na Europa, porque abandonaram a fé, abandonaram a Cristo. E pastores, pregadores, que ao invés de ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho, anunciam filosofia racionalista, pregam qualquer outra coisa que não é a palavra de Deus, antropologia, seja lá o que for que a gente pregue, que não é a palavra, a gente não faz a igreja crescer. A gente mata a igreja. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente ensina, com o que a gente prega para a igreja. Devemos pregar a palavra de Deus. Por isso é importante que as nossas mensagens sejam de preferência mensagens expositivas, onde explicamos a própria palavra de Deus para os nossos irmãos. Também, queridos, a vinda do anticristo, ela está, como disse, relacionada a uma grande apostasia que vai acontecer na igreja. Várias grandes apostasias já ocorreram. Nós estamos vivendo ainda essa apostasia em vários lugares. Em outros lugares nós estamos vivendo avivamentos. Lugares como a China, a igreja ainda tem uma igreja lá, uma igreja católica, mas controlada pelo governo. Tem cristãos lá que estão se debatendo para viver a sua fé, que não seguem o controle do Estado. E pela graça de Deus, muita gente está se convertendo na China. Na Coreia do Norte, para ser crente também é muito difícil, complicado. Se você sair daqui e for para lá e levar uma Bíblia, você vai ser preso logo no aeroporto. Então nós temos várias dificuldades ao redor do mundo, mas mesmo nesses lugares fechados, nós temos a pregação do Evangelho sendo feita, muita gente se convertendo, debaixo de sofrimento, debaixo de perseguição. Enquanto isso, nos países de liberdade e de democracia, como o Brasil e Estados Unidos e Europa e etc., as igrejas estão morrendo. Muitas igrejas estão morrendo por causa do que eu já disse. A apostasia, o esfriamento da fé, o abandono da fé. Abandono de Cristo. Mas também somado a isto, tem a grande dificuldade que temos, que é o abandono das Escrituras. E abandonar as Escrituras para pregar no lugar das Escrituras filosofias e outras gias que não vão construir, que não vão edificar a igreja do Senhor Jesus. Talvez uma aliança, o anticristo seja uma aliança entre o governo secular e as instituições religiosas ao redor do mundo, de forma geral. Então, você reúne todas as
instituições religiosas junto com o governo político mundial, né? E aí você tem um anticristo com o poder temporal e o poder religioso em suas mãos para lutar contra a igreja do Senhor Jesus. O objetivo do anticristo é declarar guerra contra o verdadeiro povo de Deus, constituído de judeus e cristãos e gentios. E também a busca e destruição de Cristo e do seu reino. Então, o anticristo ele tem como objetivo perseguir e destruir a igreja, o povo de Deus, e ele tem como objetivo também destruir a Cristo e o seu reino. A Bíblia nos garante, entretanto, que a despeito do seu tremendo poder e influência, a derrota do anticristo já está garantida, o julgamento e condenação do anticristo já são certos. Em última instância, ele não é páreo para o verdadeiro Cristo vivo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus que nós lemos diz que quando Jesus se manifestar, aparecer em sua segunda vinda, com o sopro da sua boca, ele matará o anticristo. Ou seja, bastará Jesus falar que o anticristo morrerá, ou seja, perderá, será derrotado. E a gente precisa ter isto em nossa mente. Quando é que isto vai acontecer? Meus irmãos, estas coisas, como nós falamos, já aconteceram, estão acontecendo. Todo poder, todo ensino que se coloca contra Cristo, contra a palavra de Deus, e esse conhecimento, esse poder, essa instituição, esta pessoa se coloca no lugar de Deus, querendo assumir o lugar de Deus, querendo ser Deus e lutando contra o povo de Deus, em qualquer época e em qualquer intensidade que isso aconteça, aí se encontra o anticristo. Eu e você precisamos saber dessas coisas, mas eu e você precisamos estar prontos para quando formos confrontados pelo anticristo e seus seguidores, nós permanecermos fiéis ao Senhor Jesus. Permanecermos fiéis ao Senhor Jesus. Fiéis ao Senhor Jesus. Que Deus use de graça e de misericórdia para conosco. Que Deus nos conceda discernimento espiritual para conhecermos, discernirmos o bem e o mal, o certo do errado e o homem da iniquidade, o anticristo, quando ele aparecer. Muita gente dizia que usar cartão de crédito era coisa do capeta. Muita gente diz que tomar vacina é ser marcado pela besta, né? Pelo anticristo. Mas, meus irmãos, há coisas que serão... essas coisas não são do anticristo. Há outras maneiras de você pertencer a Satanás e ter uma marca na testa. São os pensamentos, a cosmovisão do mundo aqui na sua fronte, que não deixa você ver o Evangelho, que não deixa você ver a Cristo, que não deixa você enxergar a verdade da palavra de Deus. E a gente precisa ter cuidado com isso. Muita gente está sendo seduzida, está sendo conquistada aqui pela mente e pelo coração. Não são, de repente, um chip na mão, não é um chip na testa, simplesmente é a sua compreensão, o óculos que você usa para enxergar o mundo à sua volta. E se você estiver usando o óculos do anticristo, você não vai ver Jesus. Você não vai entender a palavra de Deus. Você vai seguir o anticristo. Por isso, procure conhecer a palavra de Deus. Leia as Escrituras. Procure mudar a sua cosmovisão para que ela seja uma cosmovisão bíblica. Pense biblicamente. Pense de acordo com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus defende? O que é que a fé cristã defende? Defenda a mesma coisa que a fé cristã defende. Para que você saiba defender o que a fé cristã defende, você precisa conhecer a fé cristã a fundo.
você precisa conhecer a nossa cosmovisão cristã. E eu convido você a fazer isto. Que você possa estudar a palavra de Deus e possa refletir nas Sagradas Escrituras e mudar sua mente para que você pense biblicamente em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Toma-nos em tuas mãos, abençoa-nos, dá-nos teu favor e graça. É o que rogamos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja irmão sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.